Tudo bem, meu povo? E aí, meu povo, mais uma vez aqui para ajudar a passar uma boa lição no sábado para os nossos adolescentes, tudo para a honra e glória de Deus. Amém, meu povo? Muito bem, meu povo, já é para ajudar a passar a lição de número 12. Olha aí, meu povo, tá acabando a lição desse trimestre, hein? Tá acabando, graças a Deus, mais um trimestre, Deus nos ajudou, Deus tem nos abençoado. E o nosso intuito aqui do Lesson Notícia Vender, meu povo, é ajudar a passar uma boa lição, é ajudar você a compreendê-la, passando uma linguagem que os adolescentes entendam, lutando com Deus, meus irmãos. Será que você já lutou com Deus? Será que é assim? Será que é assim? Será que é com as mãos juntas? Meus irmãos, eu vou ler esse texto aqui do texto-chave, que ele é muito importante para nós tirarmos uma lição. Vamos lá, né? Então, diz assim, ó: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e de Isaque. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Gênesis 28, de 13 a 15. Meus amados, pensa você começar uma jornada com uma promessa dessa, com o poder de Deus te alicerçando, te segurando. É a mesma coisa hoje que nós temos a promessa de Jesus. Jesus disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus nos deu a garantia, meus irmãos, mesmo que ele subir ao céu, estaria conosco. E a promessa de Deus aqui para Jacó foi: eu te trarei de volta à tua terra. Meus irmãos, Deus nos prometeu, Jesus nos prometeu a mesma coisa. Um dia ele nos levará para as mansões celestial, que é o nosso desejo maior. Estar com Cristo, vivendo com Ele para sempre, né? Ele falou assim: não se turbe o vosso coração, creis em Deus, que Ele também em mim, na casa do meu Pai há muita morada, e eu voltarei outra vez, para que onde estiver, estejais vós também. Meus irmãos, vamos falar um pouco de Jacó agora. Jacó foge para salvar a sua vida, meus irmãos. Porque nós sabemos que Jacó trapaceou, Jacó enganou, Jacó mentiu, Jacó fez a coisa errada. Será que alguns de nós já fez isso no passado? Já mentiu? Já fez coisas que você se envergonha? Pois é, agora Jacó, 20 anos, meus irmãos, sabe, 20 anos de dor na consciência, 20 anos sem paz, 20 anos que foi roubada a sua alegria, 20 anos com medo, meus irmãos. Sabe o que é viver 20 anos com medo? Ele tinha medo que o seu irmão Esaú contratasse um assassino e fosse lá, matá-lo, meus irmãos. Sabe o que é 20 anos com medo, escondido? 20 anos que ele perdeu a vida com seus pais. Meus irmãos, o pecado, ele te rouba a paz. O pecado te rouba a alegria. O pecado, ele te rouba a tua consciência limpa. O inimigo, Satanás, quando ele trouxe o pecado ao mundo, foi com esse intuito de te afastar de Deus. Foi a primeira vez que a humanidade sentiu medo, foi quando se afastou de Deus, foi quando pecou. Mas, meus irmãos, ele enganou e foi enganado, porque quando ele chegou lá com o seu tio Labão, ele viu uma moça e se apaixonou por ela. Meus irmãos, essa moça chamava Raquel. Meus irmãos, Raquel. Só que quando foi casar, o Labão, o seu tio, lhe deu Lia, que era a filha mais nova, porque o costume da época, quem tinha que casar era a filha mais nova, não a filha... Desculpa, a filha mais velha tinha que casar, a mais nova tinha que esperar, e a Raquel era a mais nova. Então, meus irmãos, Jacó foi enganado e teve de trabalhar mais 7 anos. Você já pensou? 14 anos para ter o amor da vida dele. E agora, meus irmãos, é enganando e sendo enganado. Meus irmãos, assim é o pecado. O pecado, ele vai te levando a um pecado leva a outro. E vem as consequências, meus irmãos. Mas nós vemos, irmãos, que Jacó, quando ele foi para a casa do tio dele, ele teve um sonho, ele viu uma escada. Ele teve um sonho e viu uma escada que encostava da terra até o céu. Meus irmãos, e lá no topo ele viu Deus. E Deus fez a promessa com ele, que estaria com ele o tempo todo. E que ele, meus irmãos, traria ele de volta. Mas ele precisava fazer aquela jornada, meus irmãos. E, meus irmãos, aquela escada representava Jesus, o nosso intercessor, entre o céu e a terra. Jesus, quando foi pendurado na cruz, ele ficou entre a terra e o céu. Ele é agora o nosso elo, é o nosso advogado, é o nosso único intercessor entre Deus e os homens. Meus irmãos, e Jacó, com a sua humildade, porque ele também tinha humildade, ele pegou a pedra que ele dormia, fez um altar ali, jogou azeite por cima,
e disse: tudo que eu ganhar, tudo que eu for abençoado, eu te darei o dízimo. Olha, meus irmãos, a bênção de você ser fiel a Deus. E tudo que Jacó colocava a mão, ele prosperava. Era tanto que Labão e os cunhados lá de Jacó cresceram os olhos, ficaram com inveja mesmo, porque tudo que ele fazia era abençoado. E ele já tinha tantos rebanhos, tantas coisas, meus irmãos. Sua família cresceu demasiadamente, meus irmãos. Dali que veio as 12 tribos. Aí chegou um momento, meus irmãos, que Labão já estava tentando trapaceá-lo já com as ovelhas, com os rebanhos, com as coisas. E Jacó orou para Deus, meus irmãos. Ele disse: Senhor, ora com uma oração importante. Eu quero voltar para casa. E o Senhor permitiu que ele voltou para casa. Meus irmãos, e no caminho para casa ele saiu fugido. Mas Labão o alcançou. E ele disse: eu não trabalhei os 14 anos? Eu não trabalhei pelas ovelhas? Não está tudo certo? E Labão colocou a mão na consciência. Deus trabalha na mente das pessoas, meus irmãos. Labão teve a consciência. Deus trabalha na mente das pessoas. Deus trabalha na sua mente. É só você permitir, meus irmãos. Então, agora, ele voltando para casa com medo de ser morto, meus irmãos. Você já pensou naqueles 20 anos de angústia, onde o pecado, dilacerava o coração dele, apertava a sua consciência? Meus irmãos, isso é o Espírito Santo trabalhando na tua mente. Para que você se renda a Deus. Para que você se arrependa dos seus pecados. Sabe quando às vezes alguém tem medo e diz assim: será que eu pequei contra o Espírito Santo? Meus irmãos, se a tua mente está falando do teu pecado, se você está sentindo dor na consciência, é sinal que o Espírito Santo ainda está trabalhando, meus irmãos. Se arrependa, mude de vida. Jacó agora tem uma luta com um ser, um anjo. E Jacó luta a noite inteira, meu irmão, para lá e para cá. E ele viu que não ia prevalecer, meus irmãos. E teve uma hora que o anjo tocou na coxa dele, meus irmãos, deslocou, saiu do lugar. Imagine a dor daquele homem. Mas ele não desistiu. Meus irmãos, a Bíblia diz assim, aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo. Não desista, meus irmãos. Às vezes você pensa que chegou no fundo do poço. Quando o inimigo vai dizer que você foi longe demais. O seu caso não tem mais solução. Você está perdido para sempre. Não vai nessa, meus irmãos. Jesus morreu no teu lugar. Jesus pagou o preço de todos os pecados. Então se arrependa, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. E sem que ele se arrependa e mude de vida. E assim foi Jacó. Ele continuou lutando e falou assim, se segurou o anjo, quando o anjo ia subir, e falou assim: não te deixarei embora. Eu não vou te deixar. Me perdoa, eu me arrependo. E o anjo disse: vou mudar o teu nome. Você agora não será mais Jacó, aquele que pega no calcanhar, aquele que foi enganador, usurpador no passado. Isso era o significado de Jacó. Deus mudou o nome dele. Agora o nome dele seria Israel, aquele que lutou com Deus, aquele que lutou e venceu com Deus, meus irmãos. Você só vai vencer se você estiver com Deus. Diz que o homem prepara o cavalo para a batalha, mas vitória só vem do Senhor. Então, meus irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz assim, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, eu só tenho o poder de Deus quando eu reconheço que eu não sou nada e que Deus pode fazer tudo em mim. Paulo diz assim: eu sinto prazer na minha fraqueza. Sabe quando alguém me insulta, quando alguém me persegue, quando eu sou perseguido por causa da verdade? É que eu sinto a minha fraqueza e sinto o poder de Deus. É quando ele diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. E Deus deu um novo nome a Jacó. Agora se chama Israel. O príncipe de Deus, meus irmãos. O herdeiro da promessa. Aquele do qual viria Jesus Cristo, meus irmãos. Ele foi pai de Judá e Jesus veio da tribo de Judá, meus irmãos. Meus irmãos, Deus quer te dar um novo nome. Lá no céu ele te dará uma pedrinha branca com teu novo nome, de acordo com as lutas que você teve aqui na terra. Meus irmãos, ele lutou e prevaleceu, mas o lutou e prevaleceu, meus irmãos, é o perseverar. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo. Nós possamos, meus irmãos, se entregar nas mãos de Deus, porque Deus tem um plano na minha e na tua vida, um plano de salvação, um plano de redenção, né? Que nós possamos ser como Jacó, perseverantes, humildes, devolver o dízimo para Deus. Sabe, meus irmãos, naquele momento que ele se entregou, que ele se colocou nas mãos de Deus, Deus já foi até Esaú
enquanto ele lutava, Deus mandou um sonho para Esaú. Esaú viu Jacó vindo com os exércitos de Deus. E Deus falou assim: não toque nele, porque ele é um filho meu. Então Esaú entendeu. Sabe quando você pensa que a batalha está perdida? Que o mar vermelho está na tua frente, que os leões estão na tua frente, que a muralha de Jericó é muito grande? Pois Deus vem e tapa a boca dos leões. Abre o mar vermelho, meus irmãos. Derruba as muralhas. Sabe por quê? Porque Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Pois Esaú, quando viu, o abraçou forte e voltou à amizade que haviam perdido aqueles 20 anos. Sabe quando ele mudou de nome? Era a certeza do perdão. O arrependimento foi aceito. Deus também quer mudar a sua vida. Você não foi longe demais, meus irmãos. Peça perdão para Deus. Deus quer te curar, te salvar e te abençoar. Espero ter ajudado nessa lição número 12. Deus tem um plano em nossas vidas. Lesson Notícia Medei. Tchau, gente. Um abraço para todos.